Olá, pessoal. Estamos aqui para a nossa aula dessa semana. E, gente, como vocês estão vendo aí, o assunto que nós vamos estudar um pouquinho é Sistema Internacional de Unidades, certo? Lembra que nas aulas passadas nós estudamos aí um pouquinho sobre notação científica e a partir dessa aula vamos começar a estudar essa parte, certo? Olha só, o Sistema Internacional de Unidades, abreviado pela sigla SI, é um conjunto de unidades de medidas correspondente às grandezas físicas fundamentais e suas derivações. O SI representou uma evolução no sistema métrico quando estabelecido em 1960, durante a Conferência Geral de Pesos e Medidas, CGPM, na França. Então, como está dizendo aqui na introdução, o Sistema Internacional de Unidades, ele foi criado para padronizar as unidades de medidas no mundo inteiro, tá? Para que um metro, por exemplo, aqui no Brasil, seja a mesma coisa nos Estados Unidos, na França, no Japão. Padronizou de certa forma para que em todo o mundo as unidades de medidas fossem a mesma, certo? Então, a unidade de tempo, uma hora aqui é a mesma coisa que uma hora lá nos Estados Unidos, que é a mesma coisa que uma hora lá na China, tá? Representa 60 minutos. Então, o Sistema Internacional de Unidades, o SI, serve justamente para isso, para padronizar essas unidades, tá? Esse trechozinho aqui eu peguei no livro de vocês, diz assim, ó: na física, algumas grandezas desempenham um papel fundamental quando falamos em medidas. Praticamente todos os fenômenos naturais que percebemos são apresentados no tempo e no espaço a partir da matéria. Torna-se natural, então, que entre as grandezas consideradas fundamentais estejam o tempo, o comprimento e a massa. Então, entre as grandezas fundamentais, nós temos tempo, comprimento e massa. Tá? Trabalhar com tempo, trabalhamos todos os dias com isso, tá? Comprimento, praticamente todos os dias nós trabalhamos com isso também. Ah, eu vou dar aqui no mercado, eu vou andar 10 metros, então estou trabalhando com comprimento. Massa, quando a gente trabalha, sei lá, com alimento, eu vou comprar 1 quilo de alimento, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, tá? A medida de qualquer quantidade é sempre feita em comparação com uma medida padrão, a unidade de medida. Um comprimento, por exemplo, pode ser medido em várias unidades de medida. Pode ser a polegada, o pé, milha, quilômetro, metro, centímetro, milímetro e etc. Gente, quando eu trabalho com uma unidade de medida, nesse caso aqui, como exemplo, deu o comprimento. O comprimento ele é dado em vários tipos de unidade. Ah, ele pode ser dado em metros, ele pode ser dado em centímetro, em milímetro, em polegada, em pé. Né? Polegada trabalha mais quando fala em televisão. Ah, comprei uma televisão de 50 polegadas. Tá? É uma unidade de medida, é uma unidade de comprimento. O pé e a milha são unidades não tão utilizadas aqui no Brasil, é mais utilizado fora do Brasil. O mais utilizado aqui é o quilômetro, e o metro e o centímetro, né? E esses múltiplos e submúltiplos. Beleza? Dizer que um comprimento vale 5,3 não significa nada, pois 5,3 quilômetros é muito diferente de 5,3 centímetros. Então, se eu digo, eu tenho um comprimento de 10,2, tá? Certo. Esse comprimento é o quê? É 10,2 metros, é 10,2 centímetros, é 10,2 quilômetros. Tem que determinar, tem que representar, né? Tem que informar qual é a unidade de medida que vem depois. É 10,2 o quê? Centímetros. É 10,2 o quê? Quilômetro, tá? Por esse motivo, uma quantidade deve sempre vir acompanhada pela sua unidade de medida, pois sem ela a quantidade não tem significado. O sistema internacional define um grupo de 7 grandezas independentes denominadas de grandezas de base. A partir delas, as demais grandezas são definidas e têm suas unidades de medidas estabelecidas. Essas grandezas, definidas a partir das básicas, são denominadas de grandezas derivadas. As tabelas abaixo trazem os 2 tipos de grandeza, bem como suas unidades de medida. Então aqui, gente, temos aqui as 7 grandezas de base. Tá?
Entre elas temos aqui as fundamentais, tá? Tempo, massa e comprimento. Então, as grandezas de base. Tempo. A unidade de medida padrão no SI é os segundos, tá? Quando trabalha com tempo, unidade de medida utilizado é o segundo. A massa, a unidade de medida utilizada é o quilômetro. Desculpa, o quilograma. O comprimento, a unidade de medida utilizada é o metro. Temperatura é o Kelvin, que é representado por K. Quantidade de substâncias é o mol. Corrente elétrica é o ampere, tá? Que é representado por A. Intensidade luminosa é o candela, representado por CD. Então, essas são as grandezas de base. Futuramente, a gente vai estudar mais detalhadamente cada uma, certo? Temos as grandezas derivadas. Nas grandezas derivadas, nós temos força, que é representado com a unidade de medida Newton, com N, tá? Velocidade, que é representada a unidade de medida metro por segundo, que é representada assim, ó, m/s, metro por segundo. Aceleração, que é representado com a unidade de medida metro por segundo ao quadrado, que é m/s ao quadrado. E volume, que é o metro cúbico. Então, temos aqui representado por m elevado à terceira potência, certo? Então, temos as grandezas de base e temos as grandezas derivadas. Iremos estudar um pouquinho também sobre cada uma nas próximas aulas, beleza? Existem algumas grandezas que não apresentam unidade de medidas, pois são fruto da divisão entre duas grandezas iguais. Por exemplo, se eu quero dividir 10 metros para 5 metros, eu vou ter como resposta 2. Tá? Esse é o caso do índice de refração, que é definido a partir da razão entre duas velocidades. Esse tipo de grandeza é chamado de grandeza adimensional. Aí nós vamos estudar um pouquinho agora, gente, sobre as unidades de medidas fundamentais lá no SI, tá? Que é o comprimento, massa e tempo. Então, vamos estudar um pouquinho sobre o comprimento primeiro. Olha só, entre as unidades de medida do comprimento existentes, a que é considerada oficial pelo Sistema Internacional de Unidades, o SI, é o metro. Como eu já tinha falado nesse instante, o metro é a unidade utilizada no Sistema Internacional de Unidades para o comprimento. Essa medida apresenta seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos de um metro são quilômetro, hectômetro e decâmetro. E os submúltiplos são o decímetro, o centímetro e o milímetro, tá? Olha só, coloquei isso aqui, tá no livro, tá um trechozinho da internet que eu peguei, dizendo um pouquinho aqui, ó, múltiplos de um metro. O que são os múltiplos de um metro? Os múltiplos de um metro são essas três unidades que vêm antes de um metro. Por exemplo, aqui temos o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Aí, gente, aqui está dizendo, ó, o quilômetro. 1 quilômetro equivale a 1000 metros, ou seja, 1 metro vezes 1000, que é igual a 1 quilômetro. Então, tem que lembrar que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Tá? Se eu tenho 5 quilômetros, eu tenho 5.000 metros, porque cada quilômetro representa 1000 metros, certo? Então, tá aqui, ó, 1 km é igual a 1000 metros. Hectômetro, que é representado por HM. 1 hectômetro equivale a 100 metros, isto é, 1 metro vezes 1000, vezes 100, desculpa, que vai ser igual a 1 hectômetro. Então, 1 hectômetro é a mesma coisa que 100 metros, tá? Decâmetro, que é representado por DAM. 1 decâmetro equivale a 10 metros, ou seja, 1 metro vezes 10 equivale a 1 decâmetro, tá? Então, 1 DAM é igual a 10 metros, beleza? Temos aqui os submúltiplos de um metro. Temos o milímetro, que é representado por mm, tá? O milímetro equivale a dividir o metro em 1000 partes iguais. Ou seja, 1 metro dividido para 1000 equivale a 1 milímetro. Então, 1 milímetro é igual a 0,001 metro. Certo? Centímetro, que é representado por cm, né? O centímetro equivale a dividir o metro em 100 partes iguais. Ou seja, 1 metro dividido para 100 é igual a 100 centímetros, a 1 centímetro, tá? 1 centímetro é a mesma coisa que 0,01 metro. Se por acaso alguém não está entendendo porque aqui, ó, 1 milímetro é 0,001 metro, daqui a pouco eu vou explicar isso, tá? Decímetro,
que é representado por dm. O decímetro equivale a dividir um metro em 10 partes iguais. Ou seja, 1 metro dividido para 10 é igual a 1 decímetro, tá? 1 decímetro é igual a 0,1 metro. Aí temos aqui a conversão de medidas de comprimento. Como é que eu converto isso? Ah, se eu tenho uma unidade, uma medida que está em metro e eu quero transformar em quilômetro. Ah, eu tenho uma unidade que está em decâmetro e eu quero transformar em centímetro. Como é que eu faço essa conversão? Como eu faço essa transformação? Aí, para realizar as conversões das unidades de medidas derivadas de um metro, podemos nos basear na seguinte tabela. Aí a tabelinha é essa daqui, gente. Olha só. Olha que o metro, ele está aqui no meio, certo? Ele fica no centro. É a unidade central. Se eu quero transformar esse metro para a unidade de medida que está à sua esquerda, ou seja, eu quero transformar de metro para decâmetro, tá? Eu tenho que pegar esse valor de metro e dividir para 10. Olha só que eu tenho que dividir para 10. Eu vou pular daqui para aqui. Então, se eu vou fazer essa transformação para a esquerda, eu divido para 10. Ah, se eu quero transformar de metro para hectômetro, eu vou precisar dividir por 10 duas vezes. Ó. Divide para 10 uma vez, depois divide para 10 duas vezes. Aí eu transformo em hectômetro. Ou seja, se eu vou transformar para 10, dividir para 10 duas vezes, seria a mesma coisa que dividir para 100. Entende? Ah, eu quero transformar de metro para quilômetro. Eu vou ter que dividir por 10 três vezes. Se eu vou dividir por 10 três vezes, seria a mesma coisa que dividir para 1000. Entende? E se eu quero transformar de uma unidade que está à esquerda para uma que está à direita, aí nesse caso, ao invés de eu dividir, eu vou multiplicar. Então, por exemplo, se eu quero transformar de metro para decímetro, eu só preciso multiplicar por 10. Tá? Então, 1 metro seria 10 decímetros, multiplicaria por 10. Tá? Se eu quero transformar de metro para centímetro, eu ia multiplicar por 10 duas vezes, ó, que seria a mesma coisa que multiplicar por 100. Se eu quero transformar de metro para milímetro, eu teria que multiplicar por 10 três vezes, que seria a mesma coisa que multiplicar por 1000. Tranquilo, gente? Então, se eu vou transformar da esquerda para a direita, eu vou ter que multiplicar por 10, tá? Se eu quero dividir da direita, transformar da direita para a esquerda, eu vou ter que dividir para 10. Tranquilo? Então é isso. Exemplo, olha só. Transforme 6 centímetros para metro. Então, olha só, gente. Quer transformar de centímetro, que é aqui, para metro. Ou seja, observa só. Eu vou transformar da direita para a esquerda, né? Então, nesse caso, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que dividir. Eu teria que dividir por 10 uma vez, que aí eu transformaria de centímetro para decímetro. E depois eu dividiria por 10 novamente para transformar em metro. Então, eu vou ter que dividir por 10 duas vezes, concorda? Então, eu tenho que pegar 6 e dividir por 10 duas vezes. Ou seja, dividir para 10 e dividir para 10 depois, tá? Se eu vou dividir por 10 duas vezes, gente, seria a mesma coisa que dividir para 100. Tranquilo? Então, quanto é 6 dividido para 100? Aí lembra aí, a vírgula está aqui depois do 6. Ó. Eu só preciso pular duas casas para a esquerda, né? Já que eu estou dividindo por 100, eu pular a vírgula duas casas para a esquerda. Então, seria 0,06. Então, 6 centímetros transformando em metro é a mesma coisa que 0,06 metros. Tá? Essa seria a resposta. Então, aqui a resposta. Ó. De acordo com a tabela para transformar as unidades de centímetro para metros, basta dividir o número por 10 duas vezes, que é equivalente a dividir por 100. Veja, 6 dividido para 10 dá 0,6. 0,6 dividido para 10 dá 0,06. Dividiu por 10 duas vezes. Ó. Tá? Então, 6 centímetros é a mesma coisa que 0,06 metros. Outro exemplo. Transforme 35 hectômetro para metros. Então, olha só, gente. Hectômetro é aqui. Quer transformar para metro. Então, eu tenho que multiplicar por 10 uma vez, duas vezes. Tá? Multiplica por 10 duas vezes. Se eu vou multiplicar por 10 duas vezes, seria a mesma coisa que multiplicar por 100, né? Então, seria 35 vezes 100. Aí, nesse caso aqui, vai dar o quê? Vai dar 3.500. Então, seria 3.500 metros. Então, 35 hectômetro é 3.500 metros. Tranquilo? Tá aqui, ó.
Pega o 35, multiplica por 10 duas vezes, que seria a mesma coisa que multiplicar por 100, 3.500. Tá joia? Temos aqui a unidade de medida massa. Massa, tá? Nós vimos comprimento, aí temos aqui a massa. A unidade padrão de massa no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma, que é representado por kg. As unidades do Sistema Métrico Decimal da Massa são quilograma, que é o kg, hectograma, que é hg, decagrama, que é DAG, grama, que é G, decigrama, que é DG, centigrama, que é CG, e miligrama, mg. Tá? A forma de converter as unidades de medida de massa, eu quero transformar de grama para quilograma, eu quero transformar de grama para centigrama. A forma de transformar, gente, é a mesma coisa do comprimento. Se eu quero transformar de metro para quilômetro, eu vou ter que dividir por 10 três vezes. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Se eu quero transformar de grama para quilograma, eu vou ter que dividir 3 vezes por 10. Aqui, ó, as transformações é a mesma coisa. Lembra que no metro, o metro fica aqui no centro. Se eu quero transformar em quilômetro, né? Que nesse caso aqui é grama para quilograma, eu vou ter que dividir por 10 três vezes. Então, a forma de converter na massa é a mesma coisa que no comprimento. Tá? É a mesma forma de converter, mesmo jeito. Tranquilo? Exemplo, olha só. Transforme 350 gramas em miligramas, mg. Então, gente, que transforme daqui da grama, ó, 350 gramas para miligrama. Miligrama está aqui no final, ó. Então, se eu vou transformar daqui da esquerda para a direita, eu vou ter que multiplicar por 10 uma vez, duas vezes, 3 vezes. Se eu vou multiplicar por 10 3 vezes, seria a mesma coisa que multiplicar por 1.000, certo? Então, ficaria 350 vezes 1.000, que eu tenho que multiplicar por 10 3 vezes. Tranquilo? 350 vezes 1.000 dá o quê? Dá 350 mil. Então, 350 gramas transformando em miligramas vai ser 350 mil miligramas. Tá? Essa seria a resposta. Bem simples, não é não? Então, aqui, ó, para transformar de grama para miligrama, devemos multiplicar o valor dado por 1.000, que é 10 vezes 10 vezes 10. Assim, a resposta vai ser 350 mil miligramas. Certo? Outro exemplo. Quantos quilogramas tem em 3.000 gramas? 3.000 gramas. Quantos quilogramas? Então, olha só. Quer transformar de gramas para quilograma. Tá? Observa que eu vou ter que dividir por 1.000 três vezes, né? Desculpa, por 10 três vezes. Eu vou dividir por 10 para transformar em decagrama, divide por 10 para transformar em hectograma e divide por 10 novamente para transformar em quilograma. Então, eu vou ter que dividir por 10 três vezes, que seria a mesma coisa que dividir por 1.000. Então, eu vou ter que pegar 3.000 gramas e dividir para 1.000. E se eu pegar 3.000 e dividir para 1.000, vai dar o quê? Vai dar 3. Então, a resposta vai ser 3 quilos, tá? Para transformar grama em quilograma, vemos na tabela que devemos dividir o valor dado por 1.000. Isto é, o mesmo que dividir por 10, depois novamente por 10 e mais uma vez por 10. Assim, 3.000 gramas equivale a 3 quilos. Tranquilo? E para finalizar aqui o assunto de hoje, nós temos aqui a unidade de medida tempo. Tempo, tá? Existem diversas unidades de medida de tempo. Por exemplo, a hora, o dia, o mês, o ano, o século. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de tempo é o segundo. Tranquilo? Então, beleza. Como é que eu faço a conversão de hora para minuto, para segundo, para transformar de segundo em hora, para transformar de segundo em minuto, ou de minuto em hora? Então, para mim fazer a conversão, gente, é bem simples, olha só. Se eu vou converter de uma unidade que está à esquerda para uma que está à direita, eu multiplico por 60. Tá? Então, se eu quero transformar de hora para minuto, eu multiplico por 60. De minuto para segundo, multiplica por 60. Tá? E se eu vou fazer o contrário, de segundo para minuto, de minuto para hora, eu divido para 60. Tá? Lembra que uma hora tem 60 minutos. Um minuto
tem 60 segundos. Então, eu só preciso multiplicar para transformar. Tá? Se eu vou fazer o contrário, eu divido para transformar. Beleza? Além disso aqui de hora, minuto e segundo, tem outras unidades que a gente precisa lembrar. São essas aqui, ó. Por exemplo, um dia equivale a 24 horas, né? Uma semana é 7 dias. Uma quinzena é 15 dias. Um bimestre é 2 meses. Um trimestre, 3 meses. Um quadrimestre, 4 meses. Um semestre, 6 meses. Um ano, 365 dias ou 12 meses, né? Uma década, 10 anos. Um século, 100 anos. Um milênio, 1000 anos. Tranquilo? É isso. Tem ali operações, né, com essa unidade de tempo, que é somar o tempo, subtrair o tempo, né? Mas isso a gente vê nas próximas aulas. Tranquilo? Então é isso, gente. Eu vou deixar um exercíciozinho aqui para vocês responderem. Tá aqui a primeira questão. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta questão. E a última, sexta questão, tá? Até a próxima aula, já sabem, responda o exercício no caderno, tá? Mandem foto para mim, principalmente as pessoas que não estão assistindo a aula em casa, na escola, tá? Não estão indo para a escola, manda para mim as respostas no caderno. E quem está indo para a sala de aula, de qualquer forma, eu vou fazer a correção lá, certo? É isso, gente. Até a próxima aula.